onde nessa live de aquecimento de hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre os 3 principais benefícios que essa análise comportamental ela pode trazer para você dentro dos seus atendimentos aí no seu trabalho como profissional liberal. Então fica comigo, porque essa live de hoje aqui foi preparada com muito carinho para você e próximo aí de uns 10, 15, 20, até no máximo 30 minutos eu vou estar compartilhando com você quais são os 3 principais benefícios que essa metodologia, que essa análise diz que ela pode trazer para os seus atendimentos, seja você um coach, seja você um psicólogo, seja você um terapeuta, seja você um psicanalista, se você trabalha na área de desenvolvimento humano, se você trabalha com gestão de pessoas, trabalha na área de recursos humanos, eu tenho certeza que você vai aprender bastante nessa nossa live aqui de hoje. Então vamos com tudo, que hoje eu estou com tudo aqui para vocês. Olha só, gente. Luiz, mas espera aí, vamos lá. Fala um pouquinho para a gente aí, o que é esse tema? Na realidade, o que é esse tema dessa live de hoje? Gente, eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de entender de que forma ela pode melhorar o seu atendimento com seus clientes. Se você trabalha na área de desenvolvimento humano, se você tem um profissional liberal, se você lida com pessoas, você precisa realmente entender de pessoas. E o primeiro benefício que eu quero passar aqui para você é o seguinte, Luiz, qual seria o primeiro benefício que eu tenho em melhorar os meus atendimentos ou melhorar realmente o meu trabalho dentro da minha área que eu atuo? Com essa metodologia de análise de risco, de que forma? O primeiro benefício é o seguinte, é você ter conhecimento amplo sobre a forma de agir e a forma de pensar do seu cliente. Talvez você não perceba, mas nós temos aí padrões comportamentais. E baseado nesses padrões comportamentais, a gente consegue melhorar a nossa comunicação e entender o nosso cliente, mesmo quando você tem pouco acesso a ele. Ou seja, mesmo que você não conviva com seu cliente aí toda semana, ou sempre, ou basta você passar com ele 1, 2, 3 minutos, você começa a perceber, através dos traços comportamentais dele, de que forma ele age e de que forma ele pensa. Se você entende isso, você consegue melhorar a qualidade do seu atendimento com esse cliente. E Luiz, como é que eu começo a entender isso? Tudo bem, você falou que vai falar na formação gratuita, mas antecipa para a gente de que forma eu consigo melhorar, de que forma eu consigo entender essa forma de agir e essa forma de pensar do cliente. Primeira coisa, você precisa saber que o nosso comportamento, 50% do comportamento que você tem hoje, da sua forma de pensar, da sua forma de agir, ele vem justamente da sua raiz genealógica. Ou seja, se você consegue perceber que os traços dos seus familiares, dos seus antepassados, têm a ver com o seu comportamento hoje, você já começa a perceber que muitas vezes, aquelas frases que a gente escuta quando você é pequeno, ou pega um bebê e diz assim, olha, parece com o nariz de fulano, parece com os pezinhos de cicrano, olha como a cor da pele é parecida com a do avô, olha o sorriso da criança. Então, muitas vezes a gente começa a semelhar a criança com o adulto. Aí a gente começa a perceber que 50% do nosso comportamento vem de genética. Às vezes você vai no médico, está com problema de coração, e pergunta para você, olha, tem alguém da sua família que tem algum problema de coração, que tem pressão alta, ou que tem diabetes, ou que já teve um infarto? Ou seja, muitas vezes, devido às suas raízes genealógicas, você também traz um pouco disso junto com você. Então, 50% da sua forma de pensar, da sua forma de agir, vem justamente dos seus ancestrais. E os outros 50% você vai adquirindo aí ao longo da sua vida. Seja com as pessoas em sua volta, seja com seus familiares, com seus pais, com seus irmãos, com seus colegas de trabalho, pessoas, muitas vezes, que convivem com você no casamento, no relacionamento. E quando você junta esses 50% da sua genética com 50% das pessoas que convivem com você, você gera um comportamento único, onde ninguém é igual a ninguém. Dito isso, você começa a perceber que nós temos traços comportamentais. Então, o principal benefício que você pode melhorar a qualidade do seu atendimento com o seu cliente é justamente você entender a forma de agir e a forma de pensar do seu cliente. Luiz, e de que forma eu consigo já perceber, já agora, esses traços dos meus clientes? Olha só, todos nós temos 4 estilos comportamentais. Baseado na teoria de Maslow, que é um psicólogo já formado, professor de Harvard, onde ele, em 1928, lançou o livro As Emoções das Pessoas Normais. E nesse livro, ele traçou o nosso comportamento
através de 4 estilos. Pessoas mais dominantes, pessoas mais influentes, pessoas mais estáveis, pessoas mais conformistas. Luiz, explica melhor para a gente um pouquinho sobre o que seria cada um desses 4 estilos comportamentais de forma bem direta e objetiva. Olha só, quando o seu cliente chega até você, ele já traz junto com ele um desses 4 estilos comportamentais muito presente na vida dele. Tá? Muito presente mesmo. Você consegue perceber isso nos primeiros momentos que ele senta ali com você, seja no presencial, seja no online. E aí, Luiz, como é que eu percebo isso? Como é que eu divido esses 4 traços comportamentais? Primeiro, tem cliente que ele é mais direto, ele é mais objetivo, ele é mais incisivo no que ele quer. Ele às vezes está lá junto com você, está lá no atendimento e ele mostra poder para você. Ele mostra que ele sabe, ele mostra que ele entende. Ele às vezes quer atropelar os processos. Ele às vezes não ouve muito bem o que está falando com ele, porque ele é muito direto, ele é muito objetivo. E quando você percebe esses traços comportamentais desse cliente, você começa a perceber que esse cliente ele é um cliente mais dominante. Dentro dos 4 estilos comportamentais, ele é um cliente mais dominante. Do jeito que ele é rápido, ele é direto, ele é objetivo, ele pensa muito a curto prazo. Ele tem muita facilidade de ver as coisas no ângulo de acelerador de resultados. Ou seja, ele não é muito de ficar perguntando, ficar analisando, ficar verificando, não. Ele é de chegar lá e fazer acontecer. Então, esse estilo comportamental do cliente, quando você começa a perceber isso, você já sabe de que forma ele pensa e a forma que ele age baseado com a sua comunicação. Então, esse é o primeiro fator comportamental, que é o fator dominância. Segundo fator comportamental, são aquelas pessoas mais influentes, são aquelas pessoas que são mais extrovertidas, são mais comunicativas, envolventes, são pessoas mais têm o espírito de inspirar outras pessoas, pensa muito macro na sua comunicação. Às vezes você está perguntando algo para ela, ela começa a explanar todo um contexto de comunicação e elas mostram para você que elas gostam de estar ladeadas de outras pessoas. Da mesma forma do dominante, elas também são rápidas. Elas têm um comportamento um pouco mais, muitas vezes, impacientes na sua comunicação. São pessoas que muitas vezes começam a falar muitas coisas e às vezes se perdem um pouco na sua comunicação, por pensar muito rápido, por falar rápido. Então, esse é o segundo estilo comportamental, segundo fator comportamental que o seu cliente tem quando ele chega até você. Seja você um psicólogo, seja você um terapeuta, seja você um coach, seja você um psicanalista, seja você um profissional liberal que trabalha com gestão de pessoas, trabalha com equipes, trabalha dentro de uma empresa, onde tem lá um grupo de pessoas trabalhando com você, naturalmente as pessoas vão demonstrar para você. Se você parar para pensar agora, esses 2 estilos que eu falei para você, você vai começar a perceber que elas têm esses traços comportamentais. E o terceiro traço comportamental, para você entender a forma de agir e a forma de pensar do seu cliente, para você ter aí um resultado melhor nos seus atendimentos, é você perceber que tem pessoas que chegam até você que são mais sensíveis, são mais amáveis, são mais empáticas, elas têm facilidade de se colocar no lugar do outro, elas são mais organizadas, são pessoas mais estáveis, como a gente fala, são pessoas mais previsíveis. E elas têm, dentro da comunicação dela, um comportamento mais tradicionalista. Elas às vezes se colocam muito no lugar do outro. E elas têm dificuldade, muitas vezes, de dizer não, de se impor. Porque elas não têm muita vontade de estar lá na frente, tomando a frente, gerando conflitos, ou até mesmo gerando ruídos na comunicação. São pessoas mais de bastidores. Então, na comunicação com o seu cliente, você começa a perceber alguns desses traços comportamentais quando você está atendendo lá o seu cliente. Ou seja, quando você começa a entender esses traços comportamentais, você começa a ampliar os seus horizontes na sua forma de pensar e na sua forma de agir dos seus clientes. Você começa a perceber que os seus clientes, baseados nesses estilos comportamentais, eles seguem uma tendência. Lógico, todos nós somos seres humanos e da mesma forma que eu tenho a forma de pensar, tenho a forma de agir, eu também ando muitas vezes dentro desses 4 estilos comportamentais, que até aqui eu falei para você de 3 estilos comportamentais. Luiz, e qual é o 4º estilo comportamental que muitas vezes vai me ajudar a ampliar os meus horizontes em saber a forma de pensar e a forma de agir do meu cliente? É o estilo comportamental mais direto, no sentido de dizer assim, poxa, dá a César o que é de César. Eu sou justo.
eu sou mais atento aos detalhes, eu estou mais focado no perfeccionismo, porque eu gosto de planejar. Eu sou cuidadoso, eu sou criterioso, eu sou lógico, eu sou disciplinado. Esse estilo comportamental dessas pessoas, quando elas chegam no atendimento com você, elas estão o tempo todo antenadas. É como se elas estivessem meio que com o pé atrás. O tempo todo está com a anteninha ligada, o tempo todo está de olho em tudo que está acontecendo em sua volta, porque elas têm muita facilidade, elas têm um poder analítico muito grande. E geralmente esses clientes, eles não são muito de falar sobre si, porque eles têm mais facilidade de ser racional na sua comunicação. Vai direto ao ponto, vai direto na jugular. Eles não estão muito de ficar com conversinha fiada ou perder tempo em algo que não está agregando valor para elas. Então são pessoas que dentro do seu comportamento, de acordo com o estudo de Maston, são pessoas mais conformistas. Então são 4 estilos comportamentais que nós temos no nosso dia a dia. E eu tenho certeza absoluta, você que está ao vivo aqui junto comigo aqui agora pelo Instagram, você que está ao vivo agora pelo YouTube, você que está ao vivo junto comigo pela fanpage, você se identifica em um desses 4 traços comportamentais. E você pode falar assim, Luiz, mas eu me identifico nos 4 estilos comportamentais. Tudo bem, só que sempre vai ter 1, 2 ou no máximo 3, que ele vai estar mais aflorado do que os outros estilos comportamentais. Porque a gente não consegue ter os 4 ao mesmo tempo dentro do nosso comportamento se eu fosse fazer uma linha imaginária de 1 até 10. Ou seja, eu não consigo ser tudo ao mesmo tempo. Do jeito que eu tenho pontos fortes, eu também tenho pontos de melhorias. Então, o primeiro benefício que você tem para que você possa realmente trazer mais clareza nos seus atendimentos, para você trazer ver benefícios melhores dentro do seu atendimento, é você entender quais são os 4 estilos comportamentais que existem, que eu vou trabalhar bastante sobre isso na nossa formação gratuita, do dia 2 até o dia 8, onde você vai dizer assim, Luiz, mas será que eu vou aprender nessa formação? Será que o conteúdo que vai ter lá é um conteúdo que eu vou conseguir realmente ter firmeza no que eu estou falando, no que você está passando? Eu posso te garantir o seguinte, eu já formei mais de 65 mil pessoas com essa metodologia ao longo dos últimos quase 2 anos aí de formação, tá? Foram 10 turmas, essa é a 11ª turma. E para te ajudar a você realmente ter um conteúdo de qualidade, eu vou disponibilizar para você a apostila, material didático, eu vou liberar o nosso sistema personalizado para você entrar no nosso sistema, gerar o seu relatório completo e você ter dentro do seu sistema o seu relatório completo. E além disso, eu vou te dar mais 10 créditos. Porque você pode dizer assim, Luiz, mas como assim questão de créditos de sistema? Como assim? Como é que acontece isso? Olha só, qualquer metodologia de análise DISC que existe no mercado, ela tem um software, ela tem um sistema, tá? Então, cada empresa tem seu sistema. Ou tem empresas que vendem também o sistema junto com a formação. Nós temos, inclusive, a nossa formação completa, onde nós temos esse material para os nossos clientes. Só que o que acontece aqui? A gente, dentro da nossa metodologia, eu estou dando para vocês de forma gratuita a formação que a gente cobrava R$ 997. Ou seja, você vai ganhar um sistema no momento que você faz a sua inscrição. Entender a forma de pensar, a forma de agir do seu cliente, ele vai ampliar os seus horizontes para você ter mais assertividade e você melhorar cada vez mais, tá? Como você melhora o atendimento do seu cliente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Luiz, qual é? Qual é o segundo benefício dos 3? Você já falou primeiro, conhecimento amplo. Quer dizer, tem mais conhecimento mais amplo, né? Conhecimento mais amplo da forma de agir e da forma de pensar do seu cliente. Luiz, e qual é o segundo benefício? O segundo benefício é o seguinte, no momento que você entender a sua forma de agir e a forma de pensar do seu cliente, vem aí um segundo benefício. Você vai conseguir ter mais assertividade na sua comunicação junto com o seu cliente. Como assim, Luiz, mais assertividade? Me explica melhor sobre isso. Olha só, talvez você saiba, talvez você não saiba, mas a nossa comunicação, ela está diretamente ligada, muitas vezes, ao nosso estilo comportamental. Como assim, Luiz? Olha só, você tendo um comportamento mais dominante, você inconscientemente, você vai odiar, tá? Pessoas que têm o comportamento oposto do seu. Como assim, Luiz, odiar? Luiz, essa palavra odiar é muito forte. Me explica melhor sobre isso. Olha só, a gente como ser humano, a nossa mente, o nosso cérebro, ele tende a se aproximar daquilo que ele gosta. E ele se afasta daquilo que ele não gosta. Isso acontece na nossa comunicação. Isso acontece muitas vezes no nosso dia a dia, naquilo que a gente faz.
Como assim, Luiz? Me explica melhor isso na prática sobre isso. Quando você tem um comportamento mais dominante e outra pessoa tem um comportamento mais estável, dentro do comportamento humano, ambos são opostos. E a gente, como ser humano, a gente se afasta daquilo que a gente não gosta. Como assim? Olha só, se você for uma pessoa muito organizada, tá tudo nos mínimos detalhes, você odeia pessoas desorganizadas. Se você é uma pessoa muito fechada, muito mais conformista, muito mais racional, você não gosta de pessoas que falam de qualquer jeito, que falam, sei lá, pelos cotovelos. Ou seja, se você é uma pessoa mais centrada, se você é uma pessoa mais fechada, você não gosta de lidar com muitas pessoas, aquelas pessoas que convivem com muitas pessoas, para você, tornam-se um pouco chatas. Da mesma forma, quando o estável, ele por ser mais meigo, mais amável, mais sensível, mais empático, quando ele vê uma pessoa que tem um comportamento oposto do dele, que é um dominante, é mais direto, ele olha para ele e fala assim, caramba, essa pessoa é muito ignorante, essa pessoa é muito direta, essa pessoa está atropelando os processos, parece que quer passar por cima do outro. Ou seja, eu sempre vejo o outro no exagero. Então, quando eu falo para você que o segundo benefício é você ter mais assertividade na sua forma de se comunicar com o seu cliente, é você começar a perceber que, de acordo com o seu estilo comportamental, você precisa moldar a sua comunicação junto com o seu cliente para que você tenha mais assertividade com ele. Ou seja, se você é um profissional liberal e você é uma pessoa mais dominante, mais direto, mais objetivo, isso você é na sua essência. Tá tudo bem, tá tudo certo. Primeiro que quando você entende os 4 estilos comportamentais, você consegue potencializar aquilo que você já é bom e você consegue neutralizar aquilo que não é tão bom dentro do seu comportamento. Então, se você tem um cliente que ele é o oposto do seu comportamento, você precisa sair do seu comportamento para trabalhar o comportamento igual o do seu cliente. Então, se eu sou uma pessoa mais direta, mais objetiva, mais rápida, e o meu cliente, ele é mais sensível, ele é mais amável, ele é mais meigo dentro da sua comunicação, ele é mais organizado, ele é mais paciente. Eu preciso baixar um pouquinho a minha energia para que eu fale a linguagem dele, para que eu possa ter mais assertividade na comunicação com ele. Da mesma forma, o contrário. Se eu sou uma pessoa mais sensível, mais amável, sou uma pessoa que gosta de falar com o cliente, eu sou amável com o cliente. Se o seu cliente ele tiver o perfil mais dominante, ele vai olhar para você e vai dizer, meu Deus, essa pessoa é muito sonsa, sei lá, muito meloso, muito melosa, eu doido para correr aqui, a pessoa ficar aí conversando, contando uma história, eu quero correr, quero fluir e não estou conseguindo. Ou seja, vai gerar choque na sua comunicação com o seu cliente e você não vai ter mais assertividade em você poder melhorar a sua comunicação com o seu cliente. Eu falei para você sobre, primeira coisa, os 3 principais benefícios que essa análise comportamental ela pode trazer para os seus atendimentos. Eu falei, olha, eu vou te prometer te ajudar hoje a te mostrar 3 benefícios. Eu falei de 2 até agora. Primeiro benefício que eu falei para você é você ter mais conhecimento, ter um conhecimento amplo sobre a forma de agir e a forma de pensar do seu cliente. Para você ter esse conhecimento amplo da forma de agir e a forma de pensar, é você entender os 4 estilos comportamentais que eu falei para você agora há pouco. Segundo benefício que você tem para que você possa melhorar ainda mais os seus atendimentos e ter certeza que você está dando um atendimento de qualidade, é você ter mais assertividade na comunicação com o seu cliente. Eu vejo muitos profissionais liberais perder clientes, às vezes na primeira sessão, na primeira devolutiva, no primeiro encontro, ou muitas vezes não gerar conexão já na primeira conversa com o seu cliente, porque muitas vezes não percebe o estilo comportamental do cliente e isso muitas vezes afasta o cliente. Então, por mais que você seja um baita do profissional, se você não gerar conexão com o seu cliente, você tende a perder clientes, tá? Então, esse é um ponto primordial para você. Então, terceiro ponto, que é a terceira habilidade, vamos dizer assim, a terceira principal habilidade. Se você trabalha como profissional liberal, seja como coach, como psicólogo, como terapeuta, Luiz, eu trabalho com coach de carreira. De que forma essa metodologia
ela é aplicável para que eu possa ajudar o meu cliente? Olha só, se você é um coach ou se você é um psicólogo, se você trabalha na área de transição de carreira, você pode aplicar essa ferramenta com o seu cliente para ajudar o seu cliente, para ele identificar quais são as áreas de atuação que ele pode atuar, que ele vai ter mais facilidade de empreender ou até mesmo de trabalhar. Ah, Luiz, mas eu trabalho com um cliente que esse cliente ele trabalha mais com inteligência emocional. O cliente trabalha mais, eu trabalho com uma linha onde eu ajudo o cliente a melhorar mais os seus relacionamentos com as pessoas em sua volta, trabalhar melhor as suas emoções, trabalhar melhor a sua forma de agir, a sua forma de pensar no seu dia a dia. Ah, eu sou psicólogo e trabalho nessa área mais clínica. Beleza. Ou seja, você pode usar a análise DISC para você entender como é que está a vida do seu cliente nesse momento e quais as mudanças que estão acontecendo na vida dele, ou até mesmo quais resultados estão acontecendo na vida dele que não está ajudando ele a ter mais essa atividade no seu dia a dia. Ou seja, é uma ferramenta que ela tem 27 páginas de informações, onde tem mais de 80 informações sobre a sua forma de agir, sua forma de pensar, seu estilo de liderança, como você pensa, como você age, o que é que te motiva, quais são os seus principais medos, como você é realmente na sua essência, no momento tranquilo ou até mesmo no momento de extrema pressão no seu dia a dia. Como também ela mostra pra gente como é que tá as mudanças na sua vida que de alguma forma está te distanciando dos seus objetivos. E se você está em busca de um objetivo, se você está em busca dos seus sonhos, ela vai te dizer também o que você precisa melhorar para atingir seus resultados. Então, é uma ferramenta muito ampla, onde você pode aplicar em diversas áreas na área que você já atua. Então, esse é o terceiro benefício que eu quero te mostrar que essa formação vai te dar. Ou seja, primeiro benefício, ter um conhecimento amplo sobre a forma de agir e a forma de pensar do seu cliente. Segundo benefício é você entender melhor como você pode ser mais assertiva, mais assertivo na comunicação do seu cliente. E o terceiro ponto, não menos importante, o terceiro benefício, é você entender que você vai ter, a partir do momento que você se inscrever nessa formação, uma ferramenta aplicável para você poder colocar ela em prática em diversas áreas, diversas situações, junto com o seu cliente. Eu tenho alunos que trabalham com transição de carreira, trabalham na área de gestão de pessoas, psicólogos, terapeutas, psicanalistas, pessoas que trabalham com coaches em diversas áreas, seja coach de vida, coach executivo, coach de negócios, e aplicam DISC para melhorar os seus atendimentos. Eu tenho clientes, terapeutas que trabalham com constelação familiar, aplicando DISC. Eu tenho analistas que trabalham aplicando DISC com mulheres para melhorar o seu relacionamento sexual com seu esposo. Eu tenho analistas que trabalham com DISC dentro da igreja onde atua. Então, em diversas áreas da área do desenvolvimento humano, você consegue aplicar a metodologia para você melhorar a sua comunicação junto com o seu cliente. Então, gente, que Papai do Céu abençoe vocês. Forte abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau.